Fala pessoal, seja muito bem-vindo à aula 5 da Mentoria Express. Nessa aula nós vamos aprender todas as estratégias que você deve executar na hora do seu trade. Inclusive vamos incluir um plano de trade já para você poder executar, ok? A gente vai ver ali, eu vou mostrar no gráfico do Profit para vocês entenderem melhor. Por enquanto vamos aqui começando na teoria, ok? Bom, agora nós vamos falar sobre suporte e resistência, tá? O que é o suporte e resistência? Tá vendo essa linha 2 aqui? Tudo que é embaixo é suporte e tudo que é em cima é resistência, ok? Então, o gráfico chegou num suporte, né? Ele fez um suporte, sentiu lá em cima, desceu e nesse mesmo nível ele sentiu e voltou a subir. Nesse mesmo nível sentiu, voltou a descer. Geralmente o gráfico se comporta dessa forma. Então, ou seja, embaixo suporte, em cima resistência, tá? Vamos para a próxima figura. Então nessa figura também nós temos o suporte e resistência na diagonal, tá? Ele não só é reto, muita gente ensina ele de forma reta, então ele é chamado suporte e resistência na diagonal, que são chamados também de trend lines, tá? É a chamada trend lines, então ou seja, linha de tendência, tá? Daí é chamado linha de tendência, porque tanto ele pode ser de queda quanto pode ser de alta, tá? Então é um suporte aqui embaixo, uma resistência na diagonal. Pode ver que quando ele rompeu, saiu uma entradinha legal também, tá bom? Vamos para a próxima. Aqui nós vemos também um exemplo clássico de suporte e resistência. Aqui você vê o suporte, onde o gráfico sente muitas vezes nesse nível, né? E sente ali em cima também e retorna. Então, são pontos de entrada também no gráfico, tá? Aqui você faz uma venda, nesse suporte você faz uma compra, venda e compra. Nesse ponto você pode também colocar o seu alvo. Comprando aqui, o alvo é na resistência. Vendendo na resistência, o alvo é no suporte. E assim sucessivamente, beleza? Uma coisa que vocês devem entender é que a resistência e o suporte, eles vão se alternando dinamicamente. Então o que acontece? Aqui ele é um suporte e esse aqui é a resistência. Quando o gráfico rompe a resistência, nesse caso, ele forma uma nova resistência e o que era resistência se torna suporte. Pode ver que ele rompeu, bateu numa nova resistência e bateu no nível que era de resistência e virou suporte e subiu. Bateu na resistência, bateu no nível que era resistência e se tornou suporte, pode ver que está em azul, e subiu de novo. Então, ou seja, ele vai se tornando dinâmico. Então, você deve prestar muita atenção nesse quesito, ok? Então, suporte e resistência ele é dinâmico. Então, quando você marca essas linhas, você vê lá na live a gente marcar as linhas, é isso que a gente vê, né? Suporte e resistência, quando ele rompe, ele vira um novo suporte, tá ok? Ou uma nova resistência, assim sucessivamente de forma inversa, ok? Agora nós vamos falar um pouco sobre topos e fundos. Eu vou explanar melhor no gráfico, mas aqui é só para você ter uma noção. Então ele fez um topo, um fundo, um topo, um fundo, um topo, um fundo. Então, ou seja, você vê que é uma tendência de alta, ok? Por que tendência de alta, John? Porque ele fez um fundo maior que esse e um fundo maior que esse, ou seja, ele está em tendência de alta e a própria trendline já está te informando sobre isso, tá? Ela está fazendo topos maiores e fundos maiores que os anteriores, tá? Assim sucessivamente na queda. Aqui é um famoso e clássico rompimento de resistência, tá, galera? Então, ou seja, ele bateu na resistência, suporte, resistência, suporte, resistência, suporte e veio a romper esta resistência, fez uma nova resistência e bateu no suporte e acabou subindo, tá bom? Aqui é a chamada rompimento, tá? Essa questão de comprar já no rompimento não é muito aconselhável, tá? Principalmente no mercado da B3. Por quê? Ele pode romper essa vela de vez na resistência e ela faz um fio e volta para dentro e cai, tá? Então tem que tomar muito cuidado, a gente vai explicar logo como sair disso. Estamos aqui no Profit
E a gente já tem marcado aqui uns suportes e resistências, tá? Vou desmarcar para vocês terem uma noção, tá? Então o que que eu faço? Como eu começo o mercado? Jonathan, como que você faz essas marcações? Primeira coisa, você tá vendo aqui que nós estamos no M5, tá? Eu venho aqui nos 60 minutos, tá? Que é o gráfico de cada vela, é 1 hora. E o que eu faço, pessoal? Eu simplesmente começo a demarcar. Antes de começar minhas operações, deixa eu tirar essa vela aqui para dar o zoom, só também segurar o Ctrl e rolar a bolinha do mouse. Então o que que eu faço, pessoal? Eu pego aqui, ó, começo a marcar. Eu sei que aqui tem um suporte, né? Eu sei que aqui tem outro suporte, certo? Eu sei mais ou menos aqui também tem outro suporte que pode virar resistência se o gráfico subir. Eu sei que esse aqui também é um suporte, tá? E vamos marcar os principais. E aqui é uma resistência, ó, tá vendo? Tá vendo um fio aqui de H1, que é chamado H1, mas o pessoal chama de M60, 60 minutos, tá? Aqui é um suporte e nesse ponto aqui é um suporte. Agora nós voltamos para o M5 e você vai ver certinho a delimitação que está marcada ali. Ou seja, o gráfico rompeu essa resistência, subiu e foi naquela resistência, desceu, né? Chegou aqui perto e voltou a subir. E ele parou, o mercado fechou certinho na resistência que a gente tinha marcado, beleza? Por que esses dois resistências, Jonathan? Por quê? Porque nesse canal aqui, ó, nesse canalzinho aqui, ele existe um canal de suporte, ou seja, aliás, de resistência. Se ele chegar nesse canal aqui, ele pode engolfar aqui dentro e voltar a descer, tá bom? Então, esse é o nível de suporte e resistência, tá? Então, quando que seria a entrada, Jonathan? A entrada seria, se ele chegasse mais ou menos nesse nível, você desce uma venda, tá? E fazendo que ele possa descer para esse rumo aqui, certo? Qual seria a compra aqui? A compra foi aqui, se eu não me engano, acho que eu fiz ela lá na live, tá? Quando ele rompeu, certo? Ele rompeu, abriu fora e voltou. Você esperou, quando ele rompeu esse novo nível aqui, você batia uma compra, tá? Então ficou bem clara essa entrada, não tem muita dificuldade. Lembrando, espera a vela fechar, tá? E aqui também temos, se você marcar esse suporte aqui, ó, você tem um rompimento. Agora aqui você pode marcar uma trendline também, tá, galera? Aqui foi uma trendline que ele fez um fundo, ó. Ele tava querendo dar uma subida. Deixa eu pegar aqui. Ele tava querendo dar uma subida bem aqui, ó. Pode ver que ele começou a querer subir, só que ele acabou rompendo. Pode ver que o rompimento dele na primeira não foi. Isso que eu falo para vocês. Espera a vela fechar e nessa parte aqui ele rompeu nessa. Então, ou seja, quando ele rompe nessa, qual que é a sua entrada aqui? A sua entrada seria nesse ponto aqui, nesta vela aqui, e o seu stop estaria nesta vela aqui, ó, tá? Na bunda dessa vela ali. Geralmente eu aconselho 100 pontos de stop, tá? Já já a gente vai falar sobre isso. Então, ou seja, se você vendeu, vou até tirar esses outros de marcação para não confundir aqui, que eu vou marcar a linha como suporte e resistência, mas eu pinto ela para a gente diferenciar, beleza? Então, ou seja, se você vendesse nesta linha aqui, deixa eu até trocar a cor dela, né? Vamos colocar ela de, deixa eu ver se dá para trocar ela aqui. Vamos trocar de cor. Colocar ela de vermelho, tá? Que é venda. Então, se você vendesse ela aqui, o seu stop, isso aqui é o medidor, tá? Modo cruz aqui, você pode medir. Só que aqui, deixa eu pegar aqui. Deixa eu dar uma ampliada, né? Senão não vai. Deixa eu dar uma ampliada aqui pra gente ver melhor, tá? Então tá aqui. Você pega aqui, você mede aqui. Vamos supor que a gente coloca nessa resistência aqui o seu stop. Dá mais ou menos 130 pontos até na sua venda, tá? Então, mais ou menos esse nível aí que você vai executar. Então, ou seja, se você tem 130 pontos a um contrato, sempre você divide os pontos por 5. 130 pontos dividido por 5, 26 pontos reais vezes um contrato. Ou seja, você vai ter um stop de 26 reais daqui aqui, de 130 pontos é 26 reais, tá bom? Então, toda vez que você precisar calcular o ponto, sempre divida por 5.
Ah, acertei 60 pontos nessa entrada, dividido por 5, R$12, beleza? Então é mais ou menos por aí. Então se você tem, para ter esse gerenciamento de risco, ou seja, vamos supor que você leva um stop de 100 pontos. Ah, 100 pontos, João, dividido por 5 dá R$20 cada stop, né? Então, ou seja, se você pegar 20 dividido por R$1.000 que a gente faz, vezes 100, você arriscou 2% do seu capital por entrada, tá bom? Então é mais ou menos por aí, beleza? A questão do gerenciamento de risco, 1 por 1.000, beleza? Então aqui você teria um stop, vamos colocar o stop amarelo aqui, de mais ou menos 130 pontos. Vou tirar porque ele rompeu essa trend, tá? Ele rompeu essa trend line e abriu abaixo. Abrindo abaixo, você tomou uma pequena reversãozinha aqui, né? Tomou uma retração contra a sua operação. Lembra que eu falei que a operação nunca, nem sempre ela vai a favor da sua operação? Sempre eu falei isso na live. Então, ou seja, quando você entra, ele desceu. Ah, mas está voltando. Ah, não adianta, tá voltando, vou tomar stop. Não, cara, você fez a análise, rompeu, venda e deixa rolar. Pode ver que você tomou aqui praticamente no quase o candle. Aí ele desceu, enganou, positivou você, negativou. Aí na próxima ele abriu também negativo, depois que foi positivar e cair, tá? Então tem que tomar muito cuidado nessa questão aí, para a pessoa não se apavorar, né? Ah, mas ele tá contra mim. Não existe operação que você... sempre a operação não vai ser a seu favor, tá? Então tem que tomar muito cuidado nessa questão aí, tá? Aqui nós vemos também uma trendline. Antes de ter caído aqui, você pode ver que tem até uma setinha aqui, ó. Você entraria nessa vela, tá? Então vamos colocar aqui que a sua entrada seja nessa vela. Já neste caso, o seu stop seria na resistência mais próxima, né? Ou seja, quantos pontos daria, qual o risco que eu vou tomar? 200 pontos, 237 pontos mais ou menos, tá? Então tudo isso aí você tem que calcular. Então o recomendado é sempre perto da próxima resistência. Também poderia colocar no fundo da vela? Pode, tá? Isso aqui também é uma resistência. Então se você somar aqui, ó, deixa eu ver aqui. Se você somar daqui aqui, do fundo da vela aqui, ó, 126 pontos. Então sempre recomendado de 100 a 150 pontos de stop. Então seu stop estaria aqui, sua venda estaria nesse ponto, porque você esperou romper a trendline e vendeu na próxima vela, e na próxima vela te daria todo esse movimento aqui, tá? Até lá embaixo mais de 1.000 pontos só nessa entrada, tá bom? Então é basicamente isso, pessoal, que a gente utiliza. Rompimento de suporte e resistência, tanto na diagonal quanto na horizontal, beleza? Vamos ver se a gente acha um rompimento horizontal aqui para baixo. Se eu não me engano teve, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos analisar aqui com a gente. Ah, foi aqui, ó. O rompimento horizontal a gente tinha marcado nesse ponto, né? Aqui ele tinha feito uma resistência e aqui um suporte, uma região de suporte, né? Aqui tem uma região também de suporte que poderia... Aqui embaixo, né? A gente não pode deixar de marcar o fio, porque neste ponto aqui, nessa região, tem que ter, como se diz, marcado, tá? Porque ele pode bater nesse nível, fazer fio e retornar. Então aqui nós temos uma região de resistência, onde inclusive tem uma vela que ela rompe, você esperaria. Provavelmente a sua compra, vamos trocar de cor agora para verde, tá? Provavelmente sua compra seria na abertura da próxima, certo? Vamos lá, vamos trocar a cor dela aqui. Vou colocar verde, tá? Então a sua compra estaria aqui e o seu stop mais ou menos, vamos somar aqui. O seu stop estaria mais ou menos nesse fundo aqui, né? Mais ou menos, jogar aqui no fundo da vela anterior, daria 63, mas vamos jogar 100 pontos, mais ou menos nessa região aqui, ó. 100 e poucos pontos, tá? Geralmente é como falei, entre 100 a 130 pontos, pode bater 150, né? Dependendo do seu stop, tá? Mas de regra, 100 pontos de stop tá suficiente, beleza? Então nesse ponto aqui, o que aconteceu? Ele rompeu, aliás, ele rompeu a resistência que você tinha marcado, tá vendo essa resistência aqui?
E aí ele abriu uma vela lá em cima, um risco, subiu, desceu contra você, mas o seu stop, eu vou até tirar esse suporte daqui, senão vai confundir a galera, tá? O seu stop, vamos supor que seja esse aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, para não confundir a mente de vocês, tá? A sua compra tá ali, eu vou colocar um stop aqui de vermelho, tá? Vamos colocar um stop de vermelho. Deixa eu ver que cor aqui. Vamos colocar um stop de... vamos colocar esse azul claro aqui, tá? E o seu stop tá aqui, ó. Vamos supor que você colocou na bunda dessa vela aqui, beleza? Esse amarelo é a resistência, o verde é a compra, a linha de compra, tá? E o azul é o stop. Então, o que aconteceu? Você comprou nesse ponto, ele voltou contra a sua operação novamente, só que não encostou no seu stop, tá vendo? Ele voltou e acabou subindo, certo? Nada, você pegou só numa alta dessa aqui, 524 pontos. Ou seja, se você pegar aqui 524 pontos dividido por 5, você teria um contrato R$104, tá? Você teria ganhado R$104 neste ponto aqui, tá? Então o que acontece? R$104. Mas e se eu tomasse stop, Jonathan? Mais ou menos 130, né? Então se você tomasse um stop, 130 dividido por 5 contra 26, ou seja, R$100 contra R$26, certo? Beleza? Então é mais ou menos isso aí, pessoal. Ah, mas Jonathan, eu tenho somente R$200 para investir. Dá para investir, já vou falar com vocês, tá? Só que o risco é muito grande. O risco é muito grande, porque se você tomar o stop, o que acontece? Se você tomar um stop é R$20, vezes, no caso, vai dar uns 70%, né, do saldo. Então 70, vamos colocar aqui, 200 vezes 70% do saldo vai dar R$140. Dividido por 20, você vai ter 7 entradas ainda, tá? 7 entradas para você poder lucrar. E não vai poder fazer martingale, que é a nossa estratégia, tá? O que é a estratégia martingale, Jonathan? A estratégia martingale é o seguinte: você coloca um contrato. Se você errou, você manda 2, errou, manda 4, errou, manda 8, tá? Então, e se errou, manda 16, no máximo, tá? Essa é a estratégia martingale. Então vai ter 1, 2, 4, 8, 16. Tem 5 martingale no mínimo, ou seja, é 5 balas. E você analisando dessa forma, cara, é muito difícil você errar, porque é muito claro os movimentos, tá? Aqui, ó, por exemplo, se você marcasse essa região aqui, ó, você venderia nesse candle aqui, ó. Como que você erra, tá? Pode acontecer uma loucura no mercado? Pode, tá? Mas só que você não pode também ter medo de retração, porque seu stop já existe, tá? Seu stop tá ali para isso, tá bom? Então é basicamente isso. Se você lucrou, deu um espaço, puxa no 0 a 0 ali, uns 5 pontinhos acima. Ah, fechou uma vela, Jonathan. Abriu outra, vou abrir na bunda da outra. E salvando a minha operação. Ah, tá subindo. Vou abrir aqui, vou abrindo aqui, vou subindo junto com a vela, tá? Espera fechar uma vela e vai subindo junto. Até você tomando uma distância, você fala, não, daqui dá para segurar mais. E aí vai indo, certo? Vai administrando o stop juntamente com essa questão aí. Vamos falar um pouco sobre trend lines aqui também, tá? Você vê que é uma estratégia simples, tá? Não é difícil de você executá-la. Aqui, ó, pode ver que tem uma trend line aqui, ó, tá? Tô vendo ela no olho. Se você vê ela aqui, ó, vamos pegar no gráfico atual. Tá vendo que existe uma linha de tendência aqui, ó, de alta, né? E existe aqui também uma resistência clara, né, que a gente tinha marcado, tá? A gente tinha marcado essa resistência e ele segurou nela, tá? Então aqui você já tem praticamente uma entrada quase pronta. Por que entrada quase pronta? Porque aqui você pode pegar, simplesmente esperar ele romper, na próxima vela você compra, tá? E vai puxar um stop ali de mais ou menos uns 130 pontos, tá? Vamos supor que sua compra tá ali, vai puxar uns 130 pontos de stop, mais ou menos o stop viria nesse ponto aqui, ó, tá? Nesse suporte aqui.
Então comprou lá em cima, stop nesse suporte e deixa moer, certo? Ah, errei a entrada, ele voltou contra mim e me estopou. Só que é importante para evitar stop deu 60 pontos de distância, puxa 5 aqui ó, no lucro, arrasta para 5 no lucro e ele vai te dar a segurança de não tomar o stop, tá? Se tomar o stop, é stop no lucro, tá bom? Isso é importante. Além disso, você economiza na sua corretagem, né? Você já paga a sua corretagem, porque cada operação aberta você vai pagar aí entre 25 até 69, 70 centavos por contrato aberto, tá? Então tem isso também. Mas inclusive a gente tem uma corretora parceira que a cobrança de corretagem está em torno aí de 25 centavos, tá bom? Então basicamente é isso, pessoal. As entradas são através de suporte e resistência, beleza? Trend lines, né? Rompendo a trend line. Se você pegar uma trend line aqui também tem. Ah, mas isso aí é muito simples. A ideia do curso é essa, tá? A ideia do curso é tornar você consistente e trabalhar com o que funciona. Todo dia a gente trabalha com isso aí, tá? Tem mais estratégias? Tem, mas não cabe a você agora. Para você que quer ter consistência, o importante é tirar dinheiro do mercado. Ó, até nessa trendline aqui ele tinha rompido, né? Aqui para você ter uma noção que ele reverteu o movimento. Ainda está meio lateral. Ó. Aqui você pode passar uma linha. Ele está acabando de romper essa linha, ou seja, ele está querendo ir para alta, né? Então não tem muito erro, galera. Não tem erro. Eu acho que aqui a gente ficou bem claro todas essas situações, tá? O plano de trade, já falei, mínimo R$1.000. Cheguei a R$2.000, 2 contratos. Cheguei a 20 mil, 20 contratos, tá? Ah, eu tô com... No caso eu tenho aqui R$1.000. Abaixo de R$1.000, tudo que é abaixo de R$1.000 não pode dobrar, tá? Com R$1.000 você ainda pode usar martingale, aquela que eu falei. Errou uma, manda 2. Errou outra, manda 4. 8, 16, né? Não é possível que você chega no 16 e não acerta, né? Aí já é algum erro com você, tá? Algum erro na sua execução. Mas se você executar tudo que eu falei aqui nesse curso, você vai ter lucros diários. Aqui a gente vê no gráfico aqui que é claro, as entradas são claras. Se você pegar em outros pontos aqui, é claro, todas as entradas são simples, tá? É da forma mais simples possível que você vai ter essa questão. E além disso, nós temos também o nosso grupo, tá? Nós temos também o nosso grupo que vai ser tirado as dúvidas. Temos a Super Live, que vai ser particular somente para os alunos, tá? Então, a gente vai deixar ela gravada também para tirar dúvidas. Então, essa Super Live vai acontecer somente na sexta-feira, no dia... dia 2, né? Vai ser acontecendo no dia 2. Então... para vocês aí, dá tempo de vocês estudarem, né? Dá tempo de fazer tudo. Aconselho o seguinte, você executar isso não na conta real, tá? Então aqui vai o primeiro exercício já, você ficar pelo menos no simulador durante um mês, tá? Executa ali com a gente na live todas as suas operações, certo? E... vai praticando, pode ser que o Treta ou eu também erro alguma coisa e você tá mais por dentro e tá executando. O Jonathan não executou certo. Por que às vezes eu não executo conforme a estratégia? Porque eu tenho várias outras estratégias que eu vejo que essa estratégia não vê, tá? Que esse estilo de estratégia é mais simples, então eu tenho um conceito mais avançado. Às vezes eu falo, mas essa entrada aí, Jonathan, por quê? Né? Olha lá, pode ver que aparece um rompimento claro. Então assim, pode ser que às vezes eu entro na live numa entrada que não está confluindo com a sua. Por quê? Eu tenho várias estratégias, tá? Mas a estratégia básica é suporte, resistência e rompimento. Lembrando, no rompimento espera a vela fechar fora, tá? Da resistência ou suporte ou trendline, tá bom? Bom, pessoal, a gente se vê então na Super Live dia 2 e aguardo vocês. Espero que vocês pratiquem no simulador. Tem aqui aquele simulador que eu falei para vocês, tá? O replay de mercado, certo? O replay de mercado só funciona no modo simulador. Se você colocar real aqui não vai funcionar. Então coloque somente no modo simulador para que você tenha mais
intimidade com essa estratégia, tá bom? Então, aconselho você treinar 30 dias, tá? Se você já tem experiência, beleza, ótimo, melhor ainda, que aí você já pode executar na sua conta real, beleza? Mas se você acha que não tem ainda tanta certeza, pratique bastante, no mínimo 30 dias, para você executar e começar a ter consistência. Além disso, temos as nossas lives, que vai te ajudar muito, né? Vai te ajudar muito no seu operacional, tá bom? Pessoal, então a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço, até, fui!